Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui iniciando mais uma live, hoje com o professor Fábio Monerá, que já deve estar já. Dr. Rodrigo Dório, satisfação, meu amigo, tudo bem? Estamos aí, estava contando o pessoal, estamos aí esperando o professor Fábio Monerá, que vai falar sobre um tema muito interessante, né? A questão aí das normas fundamentais do processo civil e suas aplicações práticas, né? Vocês estão aqui esperando comigo, então me contem, o som tá bom ou não? Olá, meu querido. Chamando o professor Fábio, conexão com o professor Fábio Monerá. Olá, meu amigo. Boa tarde, meu querido, tudo bom? Tudo bem? Melhor agora. Que bom, cara. Vossa Excelência, tudo bem? Tudo ótimo, meu. Uma satisfação muito grande. Obrigado aí você ter aceitado o nosso convite para fazer essa live. A gente está com um projeto novo, né? Essa coisa de lives, etc. Para trazer realmente temas diferentes. E o seu tema me chamou muito a atenção, né? Então a gente, fiquei muito contente. Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui contigo. Cumprimentar meu amigo aí, Rodrigo Dório, que está aqui nos assistindo. Sim. Um abraço. Cumprimentar a todos também. E estou aqui, estamos à disposição. Então, bom, vamos fazer aquele protocolo, né? Só anunciar que o professor Fábio Monerá é procurador federal, é mestre e doutorando em processo civil pela PUC de São Paulo, é coordenador atualmente de um curso de especialização da ESA de São Paulo, denominado Processo Civil Aplicado, também só fera, né, no corpo docente aí, e é autor de livros jurídicos, né? Um deles, até confesso que eu adoto para minhas classes de teoria geral do processo, que é o teu Introdução, né, ao direito processual, que saiu pela Saraiva, já está na 5ª edição, se não me engano, não é isso? Aqui, ó. 5ª edição. Parece trocado. Introdução, isso. Eu me lembro da primeira edição, já está na 5ª. Rapaz. 5ª edição. Que sucesso, Felizmente saiu todo ano aí, desde 2015. Uma edição muito nova. bacana. E o professor Fábio, ele ofereceu um exemplar dessa obra para a gente sortear. Então, mais tarde, né, o nosso setor técnico lá vai adequar as regras, vai formular o post, e a gente anuncia num post para sortear na sexta-feira já, naquele sistema, né? Segue a sua página, segue a minha página, que no fundo é tudo a gente fazer essa rede aí de comunicação e de difusão do nosso amor aí pelo processo civil, né? Em última análise é isso. Maravilha. Então, Fábio, como eu vinha dizendo, o tema da tua palestra chamou minha atenção, da tua live, que vai ser uma palestra, sem dúvida, da nossa conversa, chamou a atenção porque normas fundamentais do processo civil, nossa, são aqueles artigos que inauguram o código. Realmente, ali você tem um conteúdo mesmo principiológico muito grande, muito relevante. Mas você vai propor um enfoque prático, né? Aproximar, o que é realmente uma dificuldade, né? Principalmente para quem está iniciando, como eu sinto, quando eu dou esses princípios, enfim, em sala de aula. Bom, mas aí sem mais delongas, meu amigo, eu passo para ti a palavra, a gente vai conversar, vai falando e se me der alguma dúvida, a gente vai conversando. Mas a palavra é tua. Dúvida, crítica, sugestão, questionamento, fica à vontade aí para a gente realmente transformar isso daqui num debate, né? Num diálogo e não num monólogo. Mas esse tema das normas fundamentais, ele é muito interessante e relevante, porque ele, a um só tempo, ele permite uma compreensão do direito processual civil como um todo, na minha leitura, desde o modelo constitucional de processo até aos fundamentos, né, daí o nome normas fundamentais, do ponto de vista da legislação infraconstitucional, mas, ao mesmo tempo, daí a segunda parte da nomenclatura é um tema que permite a extração do que a gente está chamando aqui de desdobramentos concretos, ou seja, implicações práticas, né, concretizações de algumas posturas
obrigatórias por parte do juiz e alguns direitos, desde logo concretizados, dos jurisdicionados e que devem ser instrumentalizados pelos advogados. Então, é algo que tem, a um só tempo, essa capacidade de permitir uma visão macro e literalmente fundamental, né, básica, basilar do direito processual brasileiro, mas de outro já tem as suas implicações práticas e concretas. Daí o meu interesse pelo tema, e dos tópicos, né, dos capítulos que eu trato no Introdução, que tem 17 capítulos na quinta edição, foi ganhando um capítulo ou outro ali, claro, da primeira para a quinta edição, mas é disparado o capítulo mais que ocupa mais espaço no livro, né? São 17 capítulos, eu estou até olhando aqui quantas páginas. A quinta edição tem 614 páginas. De introdução e estudo do processo. E mais de 100 dizem respeito às normas fundamentais, dada a importância para a compreensão do processo, que é a proposta central da obra que a gente estava comentando aqui. E, para a questão de organização, né, são temas, portanto, que estão desde a Constituição, estão, como você já colocou muito bem, na abertura, no primeiro livro do Código de Processo Civil, literalmente os primeiros artigos, e os seus desdobramentos concretos em si estão espalhados, né, pelos dispositivos legais do próprio CPC, né, espalhados pelo CPC nas intervenções de terceiro, na disciplina da sentença, da contestação, dos recursos, etc., e também podem ser sentidos, como eu já disse, na prática. Portanto, meu plano aqui é basicamente tratar do aspecto constitucional dessas normas fundamentais, né, de como a Constituição trata e prevê essa disciplina, o que, de novo, ou o que de reflexo é trazido pelo CPC já no seu livro das normas fundamentais do processo civil brasileiro, e aqui eu destaco a importância até simbólica deste livro, né, que abre o CPC de 15, das normas fundamentais do processo civil brasileiro, porque se trata de um livro sem correspondente no CPC de 73. Né? E uma das grandes características do CPC de 15 é justamente essa sintonia fina da legislação infraconstitucional com a Constituição Federal de 88. A maior prova disso são as normas fundamentais. Né? Então, eu vou tratar da previsão genérica na Constituição, de como isso é detalhado pelo CPC em suas normas fundamentais propriamente dita, nesses 12 primeiros artigos, e sempre que tratado de uma norma fundamental nesses dois ambientes, nesses dois espaços, buscar os desdobramentos concretos. Podendo ser esses desdobramentos concretos normas, né, regras espalhadas pelo Código, como eu disse, ou até posturas de ordem prática. Então, sempre que eu tratar de um princípio constitucional, como o CPC trata, e esses desdobramentos concretos do ponto de vista legislativo e do ponto de vista prático. Bom, começando pelo princípio que eu considero a grande cláusula de abertura do sistema processual. Eu costumo dizer que, sem esse princípio, que é o princípio do acesso à justiça, também chamado de inafastabilidade do direito jurisdicional, de rigor, sem esse princípio, né, nós poderíamos ter o sistema processual mais perfeito do mundo, que ainda assim ele não seria capaz de tutelar toda a sorte de sujeitos ou toda a sorte de litígio. Muito pelo contrário, né? A nossa Constituição, portanto, como grande cláusula de abertura do sistema processual, estabelece a ideia de inafastabilidade do controle jurisdicional, que no plano constitucional é extraído da frase: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Né? Daqui se conclui que, tal como a lei, né, talvez aqui o Constituinte tenha dito menos do que queria, né, não é só a lei que não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É a lei e qualquer outro tipo de autoridade estatal ou não estatal não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou qualquer ameaça a direito.
Eu acho que a Constituição quis dizer nem mesmo a lei, quer dizer. Então, como você disse, nem mesmo a lei, quanto menos uma autoridade constituída, etc. Dá um recado para o legislador que deve ser interpretado como uma exclusão de qualquer outro tipo de autoridade constituída. Então, vale para medida provisória e vale para qualquer outro ato legislativo ou do executivo, e vale também, tem uma dimensão aqui para as próprias, vamos dizer assim, posturas do próprio Poder Judiciário. O CPC de 15, né, ele é um tanto quanto mais, vamos dizer assim, claro nesse ponto da literalidade, como a gente estava discutindo, porque ele usa um sujeito oculto. Não se excluirá da apreciação jurisdicional, lesão ou ameaça a direito. Então, a norma fundamental de acesso à justiça, a cláusula de inafastabilidade do controle jurisdicional, nesse contexto, ela é melhor esclarecida pelo artigo 3º do Código de Processo Civil. Há aqui duas pequenas alterações. Essa já comentada, ou seja, a Constituição usa como sujeito da frase a lei, e o CPC usa um sujeito oculto, não se excluirá. E, por outro lado, há uma mudança também bastante significativa, na medida em que a Constituição fala não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário, ao passo que o CPC fala não se excluirá da apreciação jurisdicional. E, em um primeiro momento, todo mundo pode pensar o seguinte, não, Fábio, mas quem exerce jurisdição é o Poder Judiciário. Pois é, mas talvez estejamos falando aqui de algo mais amplo do que o acesso ao Poder Judiciário, que é o acesso à jurisdição, ou mais amplamente o acesso à justiça. E isso, na minha leitura, fica ainda mais claro, e sem entrar aqui na bola dividida, se a arbitragem é ou não é jurisdição Achei que privada, ia ser por aí, Eu, particularmente, entendo que não, mas para fins... Também entendo que não. Para fins do que eu estou falando aqui, de acesso à justiça, me parece muito claro que a arbitragem pode ser entendido como um mecanismo, como uma porta de acesso à justiça. Tal como modelos não estatais, não jurisdicionais e não impositivos, como os meios consensuais de conflito. Então, quando a gente vai no artigo 3º do Código de Processo Civil, que deve ser lido e compreendido à luz do artigo 5º 35 da Constituição, acesso à justiça e inafastabilidade, nós vamos ver que, além do acesso ao judiciário, é garantido no parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. Como quem deixando claro, não que isso seja uma inovação do CPC, mas já desde suas normas fundamentais, o CPC deixa claro que, num contexto de acesso à justiça, também deve ser compreendido o acesso à arbitragem na forma da lei. Direitos disponíveis, sujeitos maiores e capazes, algumas amarras no que diz respeito a direitos indisponíveis, a incapazes, a arbitragem envolvendo o poder público, mas a arbitragem é posta como um dos métodos, como um dos meios de acesso à justiça. E ao lado desses meios de resolução de conflitos, temos o quê? Temos uma verdadeira exortação, nesse contexto de acesso à justiça, aos meios consensuais. A partir da segunda edição do Introdução ao Estudo de Direito Processual Civil, eu já coloco um princípio que decorre dos artigos 2º e 3º, dos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º, que a gente está aqui comentando, que é o princípio da preferência pela solução consensual de conflitos. O parágrafo 2º vai dizer de uma maneira bem clara, né, que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos, indicando a preferência pelos meios consensuais, e o parágrafo 3º, na sequência, vai dizer que o juiz, os membros do Ministério Público, advogados, defensores e todos os sujeitos do processo devem, sempre que possível, promover a solução consensual de conflitos. Há aqui, portanto, uma clara preferência por essa solução consensual, e mais do que isso, nesse contexto de acesso à justiça, há um estabelecimento claro que a solução do conflito por esses meios também é uma forma de se promover o acesso à justiça. No fundo, o que o artigo 3º faz sobre esse aspecto é consagrar um modelo multiportas, né?
Um modelo que permite o acesso ao Poder Judiciário, método jurisdicional estatal, processo civil, o modelo arbitral, processo arbitral de solução de conflitos privados, de pessoas maiores e capazes, etc. E os métodos consensuais, conciliação, mediação, etc. Os desdobramentos concretos disso são muitos, né? Do ponto de vista da inafastabilidade propriamente dita, começa pelo direito de ação, né? O direito de ação é o principal desdobramento da ideia de inafastabilidade do Poder Judiciário, o direito que todos têm de acionar o Poder Judiciário exigindo uma prestação jurisdicional. Agora, especificamente, esse aspecto da preferência pelo exame de mérito tem uma série de desdobramentos concretos. Aqui rola alguns, né? Um deles é o artigo 334 do CPC, que vai consagrar dentro do procedimento comum de primeiro grau a audiência de conciliação e mediação, sugerindo, em grande medida, inclusive, que ela é obrigatória. A não participação na audiência de conciliação e mediação pode gerar, inclusive, punição por meio de multas. A ideia do código é claramente essa. Ele não é implementado, talvez, por falta de infraestrutura, por enquanto, né? Quem sabe no futuro. Exato. Na verdade, o código, do ponto de vista normativo, do ponto de vista do desenho, ele, vamos dizer assim, ele é fiel aos seus princípios. Se ele consagra no artigo 3º, na norma fundamental número 3, nos seus parágrafos 2º e 3º, a preferência pela solução consensual, ele é fiel a isso, a criar, dentro do procedimento comum, uma etapa obrigatória, uma fase processual obrigatória, que volta-se à obtenção desta finalidade, né, deste objetivo, antes mesmo da apresentação da contestação. Isso pode ter uma série de críticas do ponto de vista da lei de mediação, de se obrigar a participar da sessão. Alguns entendem que esse artigo pode estar até derrogado. Isso pode ter uma crítica do ponto de vista da razoável duração do processo, uma vez que o prazo da contestação ele fica muito elástico, porque depende da realização da audiência propriamente dita. Isso pode ter uma série de críticas. Mas, fato é que o código, nesse contexto, cumprimenta aqui o meu diretor da ESA Rio de Janeiro, Marcelo Mazzola, acabou de entrar aí. Eu não consigo ver todo mundo que entra, tá, gente? É curtinho, né? A gente já... o Mazzola eu vi aqui, eu falei, opa, meu amigo, estaremos numa live aí da ESA Rio, muito em breve, não sei a data aqui de cabeça, mas satisfação tê-lo aqui, meu amigo. Todo mundo entrando, por aí vai. Então, eu dizia, há essa preocupação do ponto de vista até operacional, como você muito bem colocou, da realização da audiência. Mas fato é que o Código procurou, né, ser fiel aos seus princípios, e o Código procurou, de fato, olha a palavra que a gente está buscando aqui, concretizar uma de suas normas fundamentais, nesse caso, a preferência pelo exame, ou melhor, a preferência pela solução consensual de conflitos. E uma outra perspectiva do acesso à justiça, vejam, estamos falando aqui ainda do mesmo dispositivo constitucional, artigo 5º, inciso 35, mas agora vamos passar do ponto de vista infraconstitucional para uma outra norma fundamental, que é o artigo 4º. Falamos aqui do artigo 3º enquanto acesso, portas de acesso, jurisdição inafastável, arbitragem impossibilitada na forma da lei, mediação e conciliação, inclusive preferível. E agora nós vamos falar do artigo 4º do ponto de vista não do acesso, porque não basta ter acesso. É necessário também, para fins de atendimento à ideia de acesso à justiça, uma resposta jurisdicional. E já diziam a melhor doutrina que interpretava o 5º 35, aquele lá, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário. Já diziam os melhores intérpretes. Aqui está garantido pela Constituição uma resposta jurisdicional. E não qualquer resposta, uma resposta justa, uma resposta efetiva, uma resposta em tempo razoável. E é interessante notar, muito nessa linha de sintonia fina com a Constituição, é interessantíssimo destacar
o papel do artigo 4º, a norma fundamental número 4 do CPC, nessa perspectiva do acesso à justiça garantido pela Constituição. Porque é basicamente o que o artigo 4º vai dizer. As partes têm o direito, em um prazo razoável, a uma tutela jurisdicional justa, efetiva e de mérito. Então, quando a gente trabalha essa ideia, a garantia de uma tutela efetiva passa muito claramente a ideia de que o processo ele tem, e a justiça como um todo, ele tem que proporcionar um resultado no plano dos fatos, para além da declaração, para além da decisão, para além do reconhecimento do direito. Aqui, em grande medida, nessa palavrinha, né, está talvez todo o fundamento do que a gente conhece como tutela jurisdicional executiva. Cumprimento de sentença, processo de execução de título extrajudicial. Mas uma grande novidade, hoje quase que consolidada, né, pelo CPC, também decorre do artigo 4º, que é o que eu chamo de princípio da preferência pela resolução do mérito. É um outro princípio que eu confesso para vocês que eu não inseri na primeira edição do meu livro. Porque a minha primeira edição, do Introdução, ela foi para e passo praticamente ao CPC na sua vacatio. Então, é lógico que muito ainda foi discutido, produzido, Claro. postulado e julgado nem se fala, porque antes disso o CPC não estava em vigor. E o princípio da preferência pelo exame do mérito, portanto, eu acrescentei a partir da segunda edição. Mas e ele é decorre alternativo. dessa norma fundamental. Oi? Ele substitui o princípio da primazia, então. Não, é a mesma coisa. Primazia ou preferência, na minha concepção, Entendi. seria a mesma coisa. Eu chamo de preferência pelo exame do mérito. E aqui, não que o processo ainda não possua um rol bastante grande, inclusive, o 485 é o principal norte disso, de causas de extinção do processo sem resolução do mérito. Mas a preferência pelo exame do mérito, essa norma fundamental posta pelo artigo 4º, vai ensinar, em última análise, que sempre que puder ser combatida essa causa que impede o exame do mérito, essa busca pela supressão do vício que impede o exame do mérito, deve ser tentada. Essa é a grande essência da preferência pelo exame do mérito, que está textualizada, por exemplo, em se tratando de primeiro grau, do artigo 317. O juiz dará oportunidade para que o autor corrija o vício antes de extinguir o processo sem resolução do mérito. Só deu uma cortadinha. O exemplo está no 932. Oi? Não, você estava falando do 321. A hora que você foi falar o artigo, cortou. Eu estou intuindo que seja esse artigo, não é isso? 317. O 321 é outro, que fala da emenda inicial. Mas, isso. de maneira mais genérica, o 317. Perfeito. Porque vai sugerir que o processo não seja extinto sem resolução do mérito antes que seja dada essa oportunidade. No plano recursal, vejam, a norma fundamental, é uma norma transversal, diz respeito ao primeiro grau, mas também diz respeito à execução, recursos, etc. O 932 vai falar a mesma coisa. Antes de não conhecer o recurso, deve o relator dar oportunidade para que o autor corrija o vício. Percebam que aqui estamos, novamente, diante da preferência pelo exame do mérito, agora recursal. Percebam, e o Pedro Miranda de Oliveira fala isso com muita propriedade no seu livro, né, que não se trata de uma faculdade do relator, e sim de um dever, na medida em que trata-se de um direito da parte recorrente corrigir o vício em 5 dias. É lógico que a jurisprudência tem limitado, em certa medida com razão, o princípio da preferência pelo exame do mérito. Porque ele levado a ferro e fogo, né, ele levado ao extremo, o Fred Dier, esses dias, no meu curso da ESA São Paulo, falou exatamente isso. Levado ao extremo, a parte poderia apenas, então, somente no seu prazo, dizer o seguinte: recorro. E depois complementar toda a sorte de formalidades. Na minha concepção, não se trata disso. Não vai ser nesse prazo de 5 dias que a parte vai poder elaborar as razões recursais,
apresentar o pedido do recurso, enfim. Olha, mas dá uma briga boa, né? Dá um debate trata... bom nisso daí. É que parece um ato de chicana, enfim. Mas, teoricamente, pela literalidade do dispositivo, a falta de fundamentação adequada seria um vício, em tese, suprível. Mas é estranho. É aí que eu estou querendo chegar. Muito cuidado, é um princípio sem correspondente no sistema anterior, tem base constitucional, tem base na norma fundamental, mas ele não pode ser levado a esse tipo de extremo. Não é o que a jurisprudência tem admitido, e, a meu ver, em certa medida, com razão. Trata-se de um princípio útil para a correção de vícios formais, do tipo falta de assinatura, erro do preenchimento da guia, que tem norma própria, guia do preparo, eventuais equívocos ligados ao preparo propriamente dito, e assim sucessivamente, né? Vícios de natureza, portanto, formal, juntada de algum documento no próprio agravo de instrumento. Cuidado, porque o exagero do ponto de vista da correção substancial tende a não ser abarcado pelo princípio da preferência pelo exame do mérito. Um outro princípio que traz desdobramentos concretos importantes e completa essa ideia de compreensão do CPC é o princípio do contraditório, né? Avançando um pouquinho para a gente tentar falar de outros princípios, é lógico que caberia uma live inteira só de acesso à justiça, ou quiçá só de primazia do exame do mérito. Mas, como é normas fundamentais, vamos falar de outras aqui. O princípio do contraditório, ele está na Constituição, que se limita a dizer, a garantir o contraditório. A todos os litigantes, processo judicial administrativo, é garantido o contraditório. Agora, percebam que a Constituição sequer diz o que vem a ser o contraditório. O conceito do que é contraditório, ou mais precisamente, dos direitos decorrentes do contraditório, não são ditos pela Constituição. São ditos, em primeiro lugar, e sobretudo, desde a primeira interpretação da Constituição, pela doutrina. É a doutrina que vai ensinar que o direito ao contraditório é o direito de ter ciência, ou seja, informação, é o direito de ter ou de oferecer resistência, é o direito até mais amplo, Cássio Capinella Bueno fala isso, é o direito de participar, porque aí a gente tira a ideia de contraditório como uma ideia só do réu, mas o contraditório também na perspectiva do autor. E é, inclusive, o direito, o Michele Tarufo, por exemplo, doutrinador italiano, fala isso, é o direito de consideração judicial. Então, a gente tem, nessa palavrinha constitucional, os direitos de informação, reação, participação e consideração judicial. Agora, percebam que isso está muito solto na Constituição, que só diz, repito, artigo 555, a todos é garantido o contraditório e ampla defesa com meios e recursos à lei de direito. O que é isso? Não está dito. Até aqui eu citei doutrina. E vejam como entra o Código, muito bem sintonizado com a Constituição, para dizer o seguinte, em suas normas fundamentais, artigo 9º, o juiz não pode decidir sem que as partes sejam previamente ouvidas. Então, o artigo 9º do CPC já insere uma característica própria do contraditório, que a melhor doutrina já enxergava da leitura da Constituição, mas que, de toda sorte, cumprimento aqui meu amigo Rafael Barbosa, defensor público do Amazonas, meu colega. Doutor Rafael, sim, imensa satisfação, hein? Já ingressa aqui, grande figura qualificada, né? Já até vai ganhar um convite. Vai ganhar um convite. Já convida ao vivo aí enquanto eu tomo aguinha. Uma live com o Rafael é sucesso. Mas, de toda sorte, Américo, um abraço para o Rafael. O artigo 9º, ele registra uma característica essencial e elementar do contraditório, que é a ideia de que ele tem que ser exercido previamente à decisão, para extirpar de uma vez por toda qualquer concepção que o juiz pode decidir e, pelo fato de a parte poder recorrer, o contraditório constitucionalmente garantido estaria atendido. E por mais que isso seja uma obviedade do ponto de vista da melhor interpretação, por mais que isso seja o contraditório prévio algo desde sempre sentido na prática,
É preciso que se diga que em algumas situações pré-CPC de 15, isso não era sentido de uma maneira tão clara. E aqui dou um exemplo. A desconsideração da pessoa jurídica com consequente responsabilização dos sócios, diretores, gerentes, etc., que na prática costumeira, pré-CPC, sobretudo pré-CPC de 15, era algo que envolvia um pedido, uma demonstração da existência do desvio de finalidade, da confusão patrimonial por parte do requerente, uma decisão judicial acerca disso, muitas vezes uma ordem executiva, e só então o sócio, agora responsável, tinha ciência de que todo este procedimento teve lugar. Ou seja, ele era surpreendido por uma decisão sem que pudesse ter exercido o contraditório previamente. Observem a utilidade do artigo 9º ou dessa característica inserida pelo artigo 9º. Porque o contraditório já estava na Constituição, é óbvio. Não só na de 88, mesmo antes no anterior, mas eu digo, na pior das hipóteses, de 88 para cá, já havia lá o contraditório, mas não havia esse valor, não se dava esse valor tão intenso, tanto que o Código foi obrigado a criar, como o senhor mencionou, um incidente. Exato, exato, aí é onde eu queria chegar. Em alguma medida, o Código, ele diz obviedades, sobretudo em suas normas fundamentais. A leitura das normas fundamentais não sugere nenhuma novidade absurda, a começar pelo artigo 1º. O processo civil será aplicado conforme os valores e normas da Constituição. Isso é obviedade, mas possui um valor didático, possui um valor pedagógico, possui um valor até simbólico. E nesse sentido, deve ser entendido como complementar à Constituição. E não para por aí. Aí a gente entra de novo na ideia dos desdobramentos concretos. Fiel aos seus princípios, tal como o Código você já adiantou muito bem. O Código vem em série como uma das modalidades de intervenções de terceiro, sem correspondente no sistema de 73, o quê? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigos 133 a 137 do CPC. O que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Em essência, a oportunidade, o procedimento voltado a oportunizar o contraditório prévio daquele que se pretende responsabilizar por meio da desconsideração. Então, está aí um grande desdobramento concreto dessa norma fundamental, que é, de fato, o contraditório constitucionalmente garantido, com essa observação, ou com esse complemento, que está óbvio, de que esse contraditório ele deve ser prévio. E adianto, para falar também não deixa de ser desdobramento concreto do contraditório, dentro do contexto das normas fundamentais, o artigo 10 do CPC, norma fundamental número 10, que, além de prévio, estabelece que o contraditório deve ser substancial, efetivo. Ao dizer o seguinte, eu não estou com o texto da lei aqui, mas em essência o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não puderam se manifestar. E percebam que isso precisa ser compreendido, à luz, isso é importante, percebam que isso precisa ser compreendido à luz da possibilidade que subsiste no sistema do CPC de 15 do juiz conhecer determinada questão de ofício. Todos os pressupostos processuais, a questão das condições da ação, legitimidade, interesse, prescrição e decadência. Então, como conciliar a possibilidade do juiz verificar e decretar alguns vícios processuais ou até algumas questões de mérito, como a prescrição e decadência de ofício, com esse contraditório substancial, com esse direito da parte de se manifestar sobre o fundamento que o juiz entende como relevante? Com esse dever do juiz de ouvir as partes sobre esse fundamento, ainda que elas não tenham se manifestado? A partir de um desdobramento concreto, que, curiosamente, olha só, mais um amigo entrando, o Luciano Araújo, professor da PUC-Rio. Um abraço, Luciano. Fizemos uma live semana passada sobre a desjudicialização da execução. Um abraço, meu amigo. Um grande abraço para o meu querido amigo Luciano. Saudade de você, meu amigo. Mas, de toda sorte, eu dizia a respeito do contraditório substancial. Dizendo o seguinte,
Como conciliar? A partir de um despacho que eu até brincava quando eu dava aula durante a vacácio legis do CPC, né? Como a previsão, que depois eu vi acontecer na prática. Esse é o desdobramento concreto direto de uma norma fundamental. Digam as partes sobre. Não tem problema nenhum, é a promoção do contraditório. Porque, vejam, se as partes discutiram, tanto o autor na sua petição inicial, quanto o réu na sua contestação, discutiram a partir do pressuposto que se aplica ao litígio o Código Civil, é contrário, né? Feriria a ideia de contraditório, a admissão, né? Ou a decisão do juiz que dissesse o seguinte: por tratar-se de relação de consumo, aplica o Código de Defesa do Consumidor que dispõe verbis. Porque, percebam, se no momento da aplicação do direito ao caso concreto, o juiz aplica um plexo normativo sobre o qual as partes não debateram, de rigor, todo aquele debate foi indiferente para fins de decisão. O juiz conhece o direito, ele pode aplicar o direito ao caso, ele pode fazer isso. Mas ele deve fazer isso após o crivo do contraditório, prévio, substancial e efetivo. Como eu concilio essas duas coisas? Digam as partes sobre a possibilidade ou a eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nesse exemplo. Naqueles exemplos de ordem pública, digam as partes sobre a prescrição, digam as partes sobre a decadência, digam as partes sobre a legitimidade. Trata-se de um desdobramento concreto voltado a cuidar melhor da garantia do contraditório. E aí é interessante, Américo, porque por mais que a gente dissesse que o contraditório já estava garantido na Constituição, essa perspectiva, esse desdobramento, esse despacho, a nulidade da decisão que não observa o artigo 10, não era tão clara. Verdade seja dita que a melhor doutrina já dizia isso. Cito aqui um amigo, também nosso, que vai participar, inclusive, de uma live, o Helder Queiroz dos Santos, professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Sim, o livro dele é anterior ao CPC. Sim. Vedação das decisões surpresas por força do princípio do contraditório. Agora, não era um consenso. A partir do artigo 10 dessa norma fundamental, não que seja um consenso, raramente algo é consenso no mundo jurídico. Quem está nos acompanhando sabe muito bem disso. Agora, fato é que agora temos a chamada letra da lei, né? E ainda vivemos num país, num sistema jurídico, que a gente exige muito e procura saber muito onde é que está escrito. E muitas das vezes, né, a lei acaba saindo do papel e mudando a natureza, mudando a cultura. Isso vem acontecendo com o princípio do contraditório, vide incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vide esse despacho, né, que são desdobramentos concretos, e que eu já peguei na prática. Eu posso te fazer uma pergunta? Pois não, vamos lá. Com certeza, e o código está certo nisso, ele robusteceu o contraditório, né? Mas isso não elimina o contraditório eventual, o contraditório invertido, o contraditório diferido que você tem nas cautelares. Isso aí são exceções constitucionalmente aceitas, ou não? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Do ponto de vista normativo, a solução está dada pelo parágrafo do artigo 9º. O disposto no caput, né, que é a ideia do contraditório sempre ser prévio, não se aplica nos casos de tutela provisória. E aqui, isso, além de estar claro no CPC, é extremamente compatível com a Constituição. Porque, no fundo, o que há, neste momento, é um conflito entre direitos constitucionalmente garantidos. Para minha felicidade, os dois direitos que eu já tratei. O acesso à justiça, incluindo a perspectiva da efetividade, e o contraditório que a gente está tratando agora. Então, diante deste dilema, pega uma situação de urgência. Ou eu promovo o contraditório prévio, eu não, né? Ou o juiz promove o contraditório prévio, substancial e efetivo para depois decidir, ou ele dá o tratamento. Mas caso ele não dê o tratamento
imediatamente, ele estaria negando o acesso à justiça, estaria negando a efetividade. O que diz o sistema processual, a partir da Constituição, apesar da falta de literalidade, mas que consagra as duas ideias. E o que concretiza o parágrafo único do artigo 9º. Diante deste conflito, onde a promoção do contraditório comprometeria absolutamente, em absoluto, a efetividade e o acesso à justiça, o juiz deve promover o acesso à justiça. Em outras palavras, o juiz deve dar a tutela sem o prévio, efetivo e completo contraditório. Agora, bom que se diga, mesmo nessas situações, o contraditório ele não é aniquilado, ele não é suprimido. Ele é, como você muito bem colocou, mitigado pontualmente e postergado para o segundo momento. Trata-se de uma exceção daquilo que o artigo 9º diz, uma exceção àquilo que estávamos tratando, exceção essa que se justifica exatamente por estar em jogo um outro princípio de igual hierarquia constitucional, nesse caso, o acesso à justiça. E mesmo assim, não há supressão. Há, de rigor, uma postergação do exercício do contraditório. Eu acho que é por aí, né? E uma norma fundamental que muito ligada ao contraditório, para muitos até em alguma medida inserida dentro do contraditório, citava aqui agora há pouco a doutrina do Michele Tarufo, que é o contraditório na perspectiva da consideração judicial, né? Vale destacar o princípio da motivação, ou a norma fundamental que consagra o dever de motivação. Uma norma fundamental consagrada no artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, né? Que é repetida ipsiliteris, literalmente no artigo 11 do Código de Processo Civil, mas que tem os seus principais desdobramentos concretos no artigo 489, parágrafo 1º. Porque, de fato, a Constituição diz, desde sua redação original, que todas as decisões judiciais devem ser motivadas, sob pena de nulidade. Então, a questão aqui é de concretude, é de detalhamento. O que é uma decisão motivada? E o Código, no artigo 489, parágrafo 1º, fez uma opção pela negativa. O Código optou por dizer o que não se considera uma decisão motivada. E ele meio que procurou exorcizar práticas, segundo a melhor doutrina, a meu ver também, e segundo a ótica de quem compreendeu o sistema processual na Constituição, práticas intoleráveis. Do tipo, a mera citação de dispositivo legal, a mera transcrição ou paráfrase de ato normativo, a utilização de conceitos jurídicos indeterminados sem explicar como eles incidem na situação concreta. E a negativa, né, por parte dos magistrados de enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes. E aí, vejam, é importante que se diga isso, é importante se destacar isso. Não adianta a perspectiva do contraditório apenas e tão somente como direito de falar. O contraditório é, talvez, sobretudo seja, o direito de ser ouvido. E esse controle, que eu falei, tudo bem, está nos autos. Me foi dada a oportunidade, eu juntei a petição, eu fiz a audiência. Mas será que eu fui de fato ouvido? Esse controle dessa perspectiva do contraditório de ser ouvido, eu só tenho se eu tiver um dever de motivação. Eu só tenho se houver, por parte do magistrado, a observância do correto dever de motivação. Então, pegue esse exemplo que eu estava dando. Quando o juiz dizia, com outras palavras, mas, enfim, a essência era essa, o juiz não é obrigado a enfrentar todos os questionamentos trazidos pelas partes. Muito bem. Se este questionamento for capaz de, em tese, infirmar a conclusão do julgado, esse questionamento não só tem que ser enfrentado, como fundamentadamente afastado. De rigor, Américo, e todos aqueles que nos assistem,
Vocês podem dizer, isso já estava na Constituição, que exige uma decisão motivada sob pena de nulidade. Mas, dada a dissonância desse dispositivo constitucional com a prática, mera citação de parágrafo, presentes os pressupostos legais, defira a tutela antecipada. Esse é o clássico, né? Na melhor das hipóteses, transcrevi o 273, às vezes nem isso. Isso não é motivar, nunca foi. O que o 489, parágrafo 1º do Código traz como concretização é estabelecer de uma maneira mais clara que isso não é motivação nos termos da Constituição. E o Código, fiel às suas normas fundamentais, vai ainda mais longe, para dizer de uma maneira muito clara, no 1022, parágrafo único, que prevê o cabimento dos embargos de declaração, que se considera omissão para fins de... Eu acho que está surgindo algo no site, eu não consigo ler ao mesmo tempo de falar, tá? Mas então eu vi ali D. Deixa eu só... Omissão para fins de cabimento dos embargos de declaração, o não cumprimento do disposto no artigo 489, parágrafo 1º. Ou seja, é o direito da parte levado às últimas consequências. Está na Constituição bem aberto, está no artigo 11 bem aberto, está do ponto de vista do dever do magistrado mais concreto no 489, e o último desdobramento concreto é o quê? Olha, você tem direito aos embargos de declaração. E se formos mais longe ainda, eu diria, e já utilizei em grande medida isso nos meus recursos especiais, né? Cabe recurso especial por nulidade do acordo, caso não enfrente os argumentos em tese capazes de firmar a conclusão do julgado. Ou seja, é uma espécie de juízo de cassação por ofensa, não só à Constituição, que seria o extraordinário, mas também aos dispositivos de lei. Destaco aqui, artigo 11, 489, parágrafo 1º, um dos incisos, e o próprio artigo 1022, parágrafo único, inciso 2. Mas, pois não. Você ia falar? Não, você mencionou, alguém falou alguma coisa aqui no feed. A minha amiga Alexandra Bonito, advogada aqui também, estudiosa de processos, mencionou, né, a decisão padrão que não conhece dos embargos declaratórios, porque não tem omissão, contradição. Seria um exemplo aí desse mau uso, né, da fundamentação, ou da não fundamentação, né? Enfim. Pois é, felizmente, aquilo que eu estava falando, felizmente, depois desse julgamento desses EDs, se forem nos tribunais, obviamente, eu tenho ainda os recursos excepcionais. E agora, na minha leitura, está mais claro, inclusive, a ofensa à lei federal, que é o Código de Processo Civil, nesses artigos citados. Né? Dá um trabalho muito maior, mas acaba sendo uma solução. Exatamente. Aí, cumprimento o meu companheiro aí de cursos, Federico Pena, entrando lá desde Roma. Um abraço para o Federico aí. Um abraço, Federico. Coordenador, diretor-geral da Academia Iuris Roma. Promove uma série de cursos aí em todas as áreas do direito. Cumprimento. Bom, eu acho, o Américo, que uma outra norma fundamental que a gente podia falar, ainda aqui rapidinho, porque faz a gente pensar sobre o modelo de processo e tem desdobramentos concretos, é também o princípio da cooperação. Né? Porque, pelo princípio da cooperação, está dito que todos esses objetivos do processo, né, uma decisão justa, uma decisão efetiva, uma decisão em tempo razoável, uma decisão de mérito, é de responsabilidade de todos. Né? Se a gente pergunta para o Código, tudo bem, você, no artigo 4º, no artigo 3º, a própria Constituição garante um processo efetivo, em tempo razoável, uma decisão de mérito, etc, etc e tal. Mas, quem é responsável por isso? As respostas poderiam ser várias. A resposta poderia, olha, o responsável é o juiz. Olha, o responsável é o autor. O responsável é o réu que não pode agir de má fé. O responsável é o Estado. E, no fundo, a resposta está no artigo 6º. São todos. Todos os sujeitos do processo são responsáveis pela duração razoável, pela decisão de mérito, justa e efetiva. Isso molda, né, ou remodela as funções e os deveres de todos os sujeitos no processo. E traz desdobramentos concretos na perspectiva da parte e na perspectiva do juiz. Vou dar um exemplo na perspectiva da parte.
o dever que o réu tem, nos termos dos artigos 338/339, de, ao alegar ilegitimidade, indicar o verdadeiro legitimado. O que é isso? Isso é um dever de cooperação. Inverte aquela lógica do réu que alega a ilegitimidade passiva e pede a extinção do processo sem resolução do mérito. Não. Considerando que, muitas vezes, a ilegitimidade passiva, o réu, apontado pelo autor como réu, sujeito, apontado como autor, pelo autor como réu, alega ilegitimidade, mas está ali no bolo da controvérsia, ele pode ter conhecimento de quem é o verdadeiro legitimado. E ele deixa de ter apenas o direito, então, somente de se livrar do processo e requerer a sua extinção, e passa a ter o dever de cooperar com o julgamento de mérito, com a efetividade do processo. Como? Indicando o verdadeiro legitimado. Corrige o polo passivo e prestigia, ainda por cima, o artigo 4º também. Perfeito. A correção do polo passivo permite o prosseguimento do processo contra o réu verdadeiramente legitimado. O nosso código é bem feitinho, vamos dizer assim. Essa parte inicial realmente é muito bacana. Os comentários do professor Dinamarca, que saiu naquela coleção do Saraiva, é o primeiro volume. Cada volume é um autor, né? O volume primeiro é do professor Dinamarca, que trata desses princípios fundamentais, normas fundamentais. É fantástico. Exato. E eu dou outro exemplo na perspectiva do juiz. Porque o juiz de cooperar com o sucesso do processo, sem, obviamente, deixar a sua posição de imparcialidade e adentrar naquilo que é de natureza das próprias partes. Mas eu vou dar um exemplo, que é o artigo 321. Já por você já comentar daquela hora que cortou, né? Mas ali, além de uma exortação à preferência pelo exame do mérito, há também, na parte final, uma concretização do princípio da cooperação na perspectiva do juiz. Por quê? Porque, ao determinar a emenda à petição inicial, o juiz deve indicar onde ela deve ser corrigida. Percebam que aqui o juiz ele não vai corrigir a petição inicial, ele não vai aceitar e processar uma petição inepta, porém, ele irá contribuir, colaborar, cooperar com o autor para que a petição inicial, uma vez corrigida, no ponto correto, ela venha a ser considerada apta e promova o andamento do feito. Vejam, é um dever que o juiz tem de cooperar com o aprimoramento de um ato que nem de perto é dele. Claro. É o ato do autor, né? Que é a petição inicial. E muito próximo, a gente está acabando o tempo, eu vou te devolver a palavra, porque a coisa aqui é cronometrada e realmente... Isso, o Instagram tem a limitação dele, né? Pois é. Mas eu só vou chamar a atenção, né, que o princípio da cooperação, sobretudo na perspectiva das partes, mas também do juiz, ele anda em consonância com a outra norma fundamental, que é do artigo 5º, que é o princípio da boa-fé objetiva, né? E aí o princípio da boa-fé objetiva tem por desdobramento concreto, e isso cabe uma live própria, pode ser chamado, inclusive, o Rodrigo Dória, que está aqui nos assistindo. É verdade, que tem um livro sobre isso, né? Mas a norma fundamental, que hoje é a norma fundamental da boa-fé, né, tem toda uma concretização própria na disciplina dos atos atentatórios dignados de justiça e atos de litigância de má-fé. Então, todos aquelas multas e posturas proibidas, de rigor, são desdobramentos concretos deste princípio, que para o CPC de 15, né, também é norma fundamental, uma vez que está ali consagrado no artigo 5º. Então, meu amigo, eu peço aí desculpas pelo atropelo. Veja, a gente foi selecionando normas, né? Não, claro. Mas assim é bom. Acesso à justiça, contraditório, motivação, né? Cooperação e boa-fé, e o que isso de concreto traz para o processo, a gente tem uma boa ideia do processo civil brasileiro, sem prejuízo a extrair dessas ideias fundamentais
consequências práticas muito relevantes. Como eu disse lá atrás, né, esse era o meu objetivo, né, e espero, dentro dessa moldura aí, ter contribuído aqui para essa grande iniciativa e cumprimento a todos aqueles que nos assistiram. Muito obrigado, professor Fábio Monerá. Foi realmente o importante, né? Eu acho que a tua apresentação foi muito bacana, eu agradeço, justamente porque esses princípios, né, é muito comum, até às vezes o aluno questiona, você deve experimentar isso. Nossa, mas isso aí parece uma coisa de outro mundo. Ah, isso é tudo muito bonito. Ah, isso são princípios. Às vezes tem até esse tipo de coisa. Sem, na verdade, notar que o princípio, normas fundamentais, é questão de nomenclatura. Teoricamente, você poderia distinguir, mas não é o caso de aprofundar. Mas, de todo modo, eles têm uma base de valor, né? Uma base de valor ativa muito grande. Mas o interesse da nossa ciência, que é uma ciência que tem seu valor dogmático, sem dúvida nenhuma, mas que tem uma responsabilidade muito grande, que é gerar reflexo na prática. Então, a tua apresentação foi muito bacana por causa disso. Casou, né? Mostrou o link entre essas normas e os efeitos práticos. Foi muito bom, eu te agradeço de novo, meu amigo. Maravilha, meu amigo. Eu que te agradeço, foi uma satisfação estar aqui com você. Reitero aí o sorteio que a gente vai promover da introdução. Muito bom. Vai divulgar as regras aí. E aproveito, né? Daqui a exatos 2 minutos, eu entro numa live da ESA OAB Bahia, pelo YouTube da ESA OAB Bahia. Olha aí. Com a professora Suzana Henriques Costa e o Antônio Adonias, diretor da ESA de lá, né? Lá eu vou tratar sobre o papel da jurisprudência dos precedentes, que é um tema de outro livro. Quem sabe eu volto. Poxa, então eu vou lá assistir. Claro. Aparece lá, todos convidados. Um abraço aqui, eu vejo mais uma abraço, vez, Fábio. Luciano. Obrigado. E obrigado, até a próxima. Vai lá, boa sorte na live. O pessoal concorrido tem disso, na correria. Então vamos encerrar. Um abraço e valeu, meu amigo. Valeu, meu irmão. Um Todos abraço. que estão assistindo aí, muito obrigado. Até a próxima semana que vem com José Henrique Mouta. Logo, logo a gente divulga. Um abraço. Sensacional. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, um abraço.